Você já percebeu que as maiores transformações raramente fazem barulho? Enquanto muitos procuram reconhecimento imediato, existe um grupo de pessoas que constrói uma vida extraordinária longe dos aplausos. Elas não precisam anunciar cada passo, nem convencer ninguém de que estão evoluindo. Apenas continuam. A disciplina silenciosa é uma força invisível. Ela trabalha quando ninguém está olhando, cresce quando ninguém está incentivando e permanece firme mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Talvez você esteja esperando a motivação perfeita, a oportunidade ideal ou alguém acreditar em você antes de começar. Mas e se a verdadeira mudança acontecer justamente quando você decidir agir sem depender de nenhuma dessas coisas? A maioria das pessoas desiste porque busca recompensas rápidas. Poucas entendem que as maiores conquistas são construídas em dias comuns, através de escolhas aparentemente pequenas, repetidas inúmeras vezes. Existe um momento em que você precisa parar de provar seu valor para o mundo e começar a demonstrá-lo para si mesmo. É nesse instante que nasce uma mentalidade capaz de resistir às dificuldades, ao cansaço e às dúvidas. Neste vídeo, você vai descobrir por que a disciplina silenciosa pode ser uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver e como ela transforma pessoas comuns em exemplos de consistência e força interior. Porque, no fim das contas, o mundo costuma enxergar apenas o resultado, mas a verdadeira vitória sempre começa muito antes, no silêncio de decisões que ninguém vê. Em uma pequena oficina havia um homem que chegava todos os dias antes do amanhecer. Enquanto a cidade ainda dormia, ele já organizava suas ferramentas, limpava o ambiente e iniciava o trabalho sem que ninguém percebesse sua presença. Os primeiros meses foram difíceis. Os clientes eram poucos, as contas apertavam e muitos conhecidos diziam que ele estava desperdiçando tempo. Alguns até riam ao vê-lo insistir em algo que parecia não dar resultado. Mesmo assim, ele nunca respondeu às críticas. Em vez de discutir, escolheu continuar trabalhando. Todos os dias aprendia uma nova habilidade. Corrigia os próprios erros, anotava o que precisava melhorar. Quando terminava o expediente, estudava por mais algumas horas para aperfeiçoar seu ofício. Não havia aplausos, não havia reconhecimento, apenas repetição. Enquanto outras pessoas gastavam energia tentando parecer bem-sucedidas, ele investia sua energia em realmente evoluir. Os anos passaram. A oficina simples começou a atrair clientes pela qualidade do serviço. Pessoas viajavam de outras cidades apenas porque alguém havia recomendado aquele lugar. O sucesso parecia repentino para quem olhava de fora. Mas não existia milagre. Existiam milhares de manhãs silenciosas, incontáveis decisões difíceis e uma disciplina que permaneceu firme quando desistir parecia a escolha mais fácil. Quando perguntavam qual era o segredo, ele apenas sorria. Porque sabia que o verdadeiro segredo nunca foi um talento extraordinário, uma oportunidade perfeita ou um golpe de sorte. O segredo estava nas pequenas escolhas feitas todos os dias, mesmo quando ninguém observava, ninguém elogiava e ninguém acreditava. Foi nesse silêncio que sua força foi construída. E foi justamente essa força invisível que, um dia, se tornou impossível de ignorar. A disciplina silenciosa nasce no instante em que você deixa de agir conforme a vontade do momento e passa a agir conforme a pessoa que deseja se tornar. Muita gente acredita que a mudança acontece em um único grande dia. Na realidade, ela é construída em centenas de dias comuns. É na segunda-feira sem motivação, na manhã chuvosa, na noite em que o cansaço fala mais alto, que o seu caráter é moldado. Nossa mente foi programada para buscar conforto. Ela tenta economizar energia, evitar esforço e adiar decisões difíceis. Por isso, esperar sentir vontade de agir é uma armadilha. A vontade muda, o compromisso permanece. Imagine duas sementes plantadas no mesmo solo. Uma recebe água apenas quando alguém se lembra dela. A outra é cuidada diariamente, faça sol ou chuva. No início, ambas parecem iguais, mas com o tempo, a diferença se torna impossível de esconder. A disciplina funciona da mesma forma. Ela produz resultados invisíveis antes de revelar conquistas visíveis. Outro erro comum é acreditar que a disciplina depende de uma personalidade forte. Não depende, ela depende de repetição. Cada pequena decisão fortalece a seguinte. Quando você cumpre uma promessa feita a si mesmo, sua confiança cresce. Quando quebra essa promessa repetidamente, sua mente começa a duvidar da própria capacidade. Também existe uma diferença importante entre intensidade e consistência. Muitas pessoas começam um projeto com entusiasmo, tentando mudar toda a vida em um único dia. Poucas conseguem manter esse ritmo. Quem evolui de verdade escolhe avançar um passo de cada vez, sem interromper a caminhada. A disciplina silenciosa também ensina responsabilidade. Em vez de procurar culpados para os próprios resultados, você passa a perguntar: o que posso fazer hoje para melhorar?
Essa pergunta devolve o controle da sua vida às suas mãos. No fim, a disciplina não é apenas um hábito. Ela é uma identidade construída por escolhas repetidas. Você deixa de esperar que o futuro resolva seus problemas e começa a construir esse futuro com atitudes tomadas no presente. É assim que pessoas comuns alcançam resultados extraordinários. Não porque fazem algo impossível, mas porque fazem o essencial dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Existe uma batalha que poucas pessoas enxergam. Ela não acontece nas ruas, nem nos escritórios, nem nas academias. Ela acontece dentro da sua mente todos os dias, desde o momento em que você abre os olhos. É ali que nasce a primeira decisão: levantar ou adiar, agir ou esperar, cumprir o que prometeu a si mesmo ou negociar mais uma vez com as próprias desculpas. O curioso é que ninguém vê essa luta. Não existem aplausos quando você escolhe fazer o que precisa ser feito. Não existe plateia quando você decide continuar, mesmo cansado, mas é exatamente nesses momentos invisíveis que o seu futuro começa a ser escrito. A maioria das pessoas acredita que a vida muda quando surge uma grande oportunidade, mas a verdade é muito diferente. A vida muda quando você começa a vencer pequenas batalhas que ninguém conhece. Toda grande conquista nasce de uma decisão silenciosa. Antes de alguém admirar seus resultados, você precisará enfrentar dias em que parecerá que nada está acontecendo. Dias em que o esforço não será reconhecido. Dias em que você olhará para frente e sentirá que ainda está muito longe do destino. É justamente nesses dias que a disciplina revela sua verdadeira força. Porque qualquer pessoa consegue continuar quando tudo está dando certo. O verdadeiro desafio é continuar quando o progresso parece invisível. Talvez você conheça essa sensação. Você tenta mudar seus hábitos. Começa cheio de esperança. Nos primeiros dias, tudo parece possível. Depois, surgem o cansaço, as dúvidas e aquela voz silenciosa dizendo que pode deixar para amanhã. Essa voz parece pequena, mas, quando é ouvida repetidamente, ela começa a controlar toda a vida. O problema nunca é apenas adiar uma tarefa. O problema é que, toda vez que você abandona um compromisso consigo mesmo, envia uma mensagem para a própria mente: minha palavra não tem valor. Sem perceber, você começa a perder confiança em si mesmo. E quando a confiança desaparece, até os sonhos parecem distantes. É por isso que tantas pessoas vivem presas no mesmo lugar durante anos. Elas não perderam capacidade, não perderam inteligência. Elas apenas passaram tempo demais alimentando o hábito de desistir antes da colheita. Mas existe uma boa notícia. Assim como a mente aprende a desistir, ela também pode aprender a permanecer. Cada pequena promessa cumprida fortalece uma nova versão de você. Quando você levanta mesmo sem vontade, está dizendo à sua mente que ela não decide o seu destino. Quando continua estudando enquanto ninguém percebe seu esforço, está construindo uma força que dinheiro nenhum pode comprar. Quando trabalha em silêncio, mesmo sem reconhecimento, está desenvolvendo algo muito mais valioso do que qualquer elogio: a capacidade de confiar em si mesmo. Essa confiança não aparece de um dia para o outro. Ela cresce lentamente, como uma árvore cujas raízes se aprofundam antes que os galhos apareçam. Quem olha de fora vê apenas o crescimento quando ele finalmente acontece. Mas quem plantou sabe quantos dias passou cuidando da terra sem enxergar nenhum resultado. Sua vida funciona exatamente assim. Talvez você esteja vivendo o período das raízes. Talvez esteja fazendo tudo certo e ainda assim não veja mudanças. Talvez esteja cansado de esperar. Mas nunca confunda silêncio com ausência de progresso. Há transformações que acontecem por dentro muito antes de serem percebidas por fora. A disciplina silenciosa trabalha exatamente dessa maneira. Ela fortalece sua identidade antes de transformar sua realidade. E quando essa identidade se torna sólida, o mundo inteiro começa a notar aquilo que, durante muito tempo, apenas você conhecia. É nesse momento que as pessoas dizem que você mudou. Elas enxergam apenas o resultado. Você conhece toda a caminhada. E isso muda absolutamente tudo. Existe uma prisão que não tem grades, não tem portas e não tem cadeados. Ainda assim, milhões de pessoas vivem dentro dela durante a vida inteira. Essa prisão é construída pelas crenças que aceitamos sem perceber. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha ouvido que não era bom o suficiente, que precisava ser mais inteligente, mais forte, mais talentoso. Talvez alguém tenha feito você acreditar que seus sonhos eram grandes demais para a realidade que vivia. No começo eram apenas palavras. Depois, essas palavras começaram a virar pensamentos. Os pensamentos se transformaram em decisões. E, sem perceber, as decisões passaram a definir a direção da sua vida. É assim que uma crença limita uma pessoa.
Ela não impede você de caminhar. Ela faz você acreditar que caminhar não vale a pena. Imagine um pássaro que passou anos dentro de uma pequena gaiola. Um dia alguém abre a porta, mas ele continua parado, não porque está preso, porque acredita que está. Muitas pessoas vivem exatamente dessa forma. A oportunidade aparece. O conhecimento está disponível. As ferramentas existem, mas elas permanecem imóveis porque, dentro da própria mente, ainda existe uma voz dizendo: isso não é para você. A disciplina silenciosa tem um poder extraordinário justamente porque ela enfrenta essa voz sem precisar discutir com ela. Ela não responde às dúvidas com discursos. Ela responde com ações. Toda vez que você cumpre uma tarefa difícil, mesmo sentindo medo, sua mente recebe uma nova prova. Toda vez que você continua, mesmo cansado, uma antiga crença perde força. Toda vez que você termina aquilo que começou, uma nova identidade começa a nascer. É por isso que a disciplina vale mais do que a motivação. A motivação depende do que você sente. A disciplina depende da decisão que você toma. E decisões repetidas mudam destinos. Pense em uma gota de água caindo sobre uma pedra. Uma única gota parece fraca, ela não impressiona ninguém, mas milhares de gotas caindo continuamente conseguem transformar uma superfície que parecia impossível de ser alterada. A maioria das pessoas superestima aquilo que consegue fazer em um único dia e subestima completamente aquilo que pode construir em um ano de consistência. Não é o esforço gigantesco que muda uma vida, é o esforço pequeno que nunca para. Talvez hoje você consiga estudar apenas 20 minutos. Faça. Talvez consiga caminhar apenas 15 minutos. Faça. Talvez consiga ler apenas algumas páginas. Faça. Porque cada pequena ação envia uma mensagem poderosa para o cérebro. Eu sou alguém que cumpre o que promete. Com o tempo, essa frase deixa de ser um pensamento. Ela se transforma em identidade. E quando a identidade muda, o comportamento acompanha naturalmente. Você não luta mais para agir. Você age porque aquilo passou a fazer parte de quem você é. É exatamente por isso que pessoas disciplinadas parecem tão tranquilas diante dos desafios. Elas não nasceram mais fortes. Elas apenas repetiram tantas vezes as escolhas certas que essas escolhas deixaram de parecer difíceis. Existe outra armadilha muito comum. Comparar o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Você olha para alguém bem-sucedido e imagina que tudo aconteceu rapidamente. Mas ninguém vê as manhãs em que essa pessoa acordou sem vontade. Ninguém vê as noites em que ela quase desistiu. Ninguém vê as oportunidades recusadas, os erros cometidos, os medos enfrentados em silêncio. O sucesso quase sempre é visível. A construção dele, raramente. Por isso, nunca permita que a aparência da caminhada de outra pessoa faça você abandonar a sua. A única comparação que realmente importa é entre quem você era ontem e quem está decidindo ser hoje. Porque a disciplina silenciosa não tem como objetivo impressionar os outros. Ela existe para transformar você. E quando essa transformação acontece por dentro, nenhuma dificuldade consegue impedir aquilo que está prestes a nascer. A pergunta agora não é se você é capaz. A verdadeira pergunta é: por quanto tempo você está disposto a continuar, mesmo quando ninguém perceber o seu esforço? Porque é exatamente nessa resposta que o seu futuro começa a tomar forma. Chega um momento na vida em que você percebe que ninguém pode travar a batalha por você. Seus amigos podem incentivar. Sua família pode apoiar. Alguém pode acreditar no seu potencial. Mas existe uma porta que só abre por dentro. E essa porta se chama decisão. A transformação verdadeira nunca acontece quando tudo está favorável. Ela acontece quando você decide continuar, mesmo carregando dúvidas, medo e cansaço. É fácil imaginar uma vida diferente. Difícil é construir essa vida quando o resultado ainda não apareceu. É exatamente aí que muitas pessoas abandonam seus sonhos. Elas confundem demora com fracasso, confundem silêncio com estagnação, confundem dificuldade com incapacidade. Mas a vida não recompensa apenas quem começa, ela recompensa quem permanece. Olhe para uma montanha. Quem está no topo parece distante. Quem observa de baixo pensa que aquela pessoa teve sorte, mas ninguém enxerga os passos dados quando o caminho era escuro. Ninguém vê as quedas. Ninguém vê os dias em que ela quis voltar. Apenas quem sobe conhece o peso da caminhada. A disciplina silenciosa ensina uma verdade que muda tudo. Você não precisa enxergar o topo para dar o próximo passo. Precisa apenas confiar que cada passo aproxima você do lugar onde deseja chegar. Existe uma força extraordinária em continuar quando ninguém espera que você continue. Porque, nesse momento, você deixa de agir para provar algo aos outros.
Você começa a agir por respeito à pessoa que está se tornando. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de pedra. Ele golpeia a pedra uma vez, nada acontece. Golpeia outra vez, ainda nada. Dezenas de golpes depois, a pedra continua praticamente igual. Então, em determinado momento, ela se parte. Quem assistiu apenas ao último golpe acredita que foi ele quem quebrou a pedra, mas não foi. Foi a soma de todos os golpes anteriores. Sua vida funciona exatamente assim. Nenhum treino isolado transforma seu corpo, nenhum livro muda sua mente sozinho, nenhum dia de trabalho constrói uma carreira extraordinária, mas a soma de centenas de pequenas decisões muda completamente quem você é. Por isso, nunca despreze um dia comum. É nos dias comuns que pessoas extraordinárias são construídas. Talvez você esteja vivendo um desses dias agora. Um dia sem aplausos, sem reconhecimento, sem grandes notícias. Mesmo assim, continue. Porque os dias silenciosos são, muitas vezes, os mais importantes da jornada. São eles que fortalecem sua resistência. São eles que desenvolvem sua paciência. São eles que ensinam você a depender menos da emoção e mais do compromisso. Existe uma pergunta que pode mudar sua vida para sempre. Não é: quanto tempo falta para eu vencer? A pergunta correta é: quem eu preciso me tornar enquanto caminho até a vitória? Porque a conquista pode ser retirada. O dinheiro pode acabar. O cargo pode mudar. Mas ninguém consegue tirar a pessoa que você se tornou durante o processo. E essa é a maior recompensa da disciplina silenciosa. Ela não entrega apenas resultados, ela constrói caráter, constrói maturidade, constrói equilíbrio, constrói coragem. Quando você muda por dentro, começa a enxergar dificuldades de outra forma. Os obstáculos deixam de ser sinais para parar. Passam a ser oportunidades para crescer. Você percebe que cada desafio vencido aumenta sua confiança para enfrentar o próximo. Pouco a pouco, aquilo que antes parecia impossível começa a parecer apenas uma etapa. E então acontece algo extraordinário. Você deixa de esperar que alguém salve sua vida. Deixa de esperar pelas condições perfeitas. Deixa de adiar decisões importantes. Você entende que o momento ideal nunca chega pronto. Ele é criado pela atitude de quem decide começar agora. Talvez hoje você ainda não tenha todos os recursos. Talvez ainda não tenha todas as respostas. Mas você tem algo muito mais poderoso. Você pode escolher dar o próximo passo. E às vezes, esse único passo muda completamente a direção de uma vida inteira. Nunca subestime a força de uma decisão tomada com sinceridade, porque o futuro não nasce em um grande acontecimento. Ele nasce no instante em que você decide não abandonar quem nasceu para ser. E é justamente no próximo bloco que vamos reunir todas essas peças e mostrar como transformar essa disciplina silenciosa em um estilo de vida permanente, capaz de sustentar seus sonhos mesmo quando o caminho parecer difícil. Agora, pare por alguns segundos e pense na pessoa que você será daqui a 5 anos. Não pense no cargo, não pense no dinheiro, não pense no reconhecimento. Pense na força que existirá dentro de você se, a partir de hoje, decidir cumprir as pequenas promessas que faz a si mesmo. Porque é isso que a disciplina silenciosa realmente constrói. Ela não cria apenas resultados. Ela cria alguém que consegue sustentá-los. Muitas pessoas alcançam grandes conquistas e as perdem logo depois. Não por falta de inteligência, mas porque cresceram mais rápido por fora do que por dentro. Quando o caráter não acompanha a conquista, qualquer dificuldade pode derrubar aquilo que levou anos para ser construído. É por isso que a disciplina é tão valiosa. Ela fortalece a base antes de aumentar a altura da construção. Imagine um prédio erguido sobre um terreno frágil. Quanto maior ele fica, maior também é o risco de desabar. Agora imagine outro prédio. Durante muito tempo, ninguém percebe sua evolução, porque o trabalho está acontecendo abaixo da superfície. São semanas preparando o solo, meses reforçando as fundações. Para quem passa por ali, parece que nada está acontecendo. Mas quem conhece engenharia sabe que a parte invisível é justamente a que sustentará tudo o que virá depois. A sua vida segue a mesma lógica. Cada manhã em que você escolhe agir, cada compromisso que você honra, cada distração que você vence, cada medo que enfrenta, cada desculpa que deixa para trás. Tudo isso está fortalecendo uma estrutura que ninguém consegue enxergar. E quando os resultados finalmente aparecerem, muitos dirão que foi sorte. Outros dirão que aconteceu de repente. Poucos compreenderão que você passou meses, talvez anos, construindo esse momento em silêncio. Nunca se incomode quando alguém não reconhece seu esforço. O reconhecimento dos outros é passageiro. O respeito que você conquista por si mesmo permanece.
Existe uma paz que nasce quando você deita a cabeça no travesseiro, sabendo que fez o que precisava ser feito, mesmo que o dia não tenha sido perfeito, mesmo que ainda falte muito para alcançar seu objetivo. Você sabe que avançou, e quem avança todos os dias dificilmente permanece no mesmo lugar. A vida não exige perfeição, ela exige presença. Ela exige coragem para continuar quando seria mais fácil desistir. Ela exige maturidade para aceitar que algumas sementes levam mais tempo para florescer. Não tenha pressa para colher aquilo que ainda está criando raízes. As árvores mais fortes não crescem da noite para o dia. Elas enfrentam vento, chuva, calor e frio. E é justamente por isso que permanecem firmes quando chegam as tempestades. Faça da disciplina a sua companheira, não a sua obrigação. Não espere sentir vontade. Comece. Não espere confiança. Construa-a. Não espere facilidade. Desenvolva resistência. Porque cada dia vivido com intenção fortalece uma parte de você que ninguém pode tirar. Haverá dias difíceis. Dias em que você questionará o próprio caminho. Dias em que parecerá que nada mudou. Quando esses dias chegarem, lembre-se de uma verdade simples. O progresso nem sempre faz barulho. Muitas vezes ele acontece em silêncio. E é exatamente nesse silêncio que as pessoas mais fortes são formadas. A disciplina silenciosa não pede aplausos. Ela não precisa de aprovação. Ela apenas continua. E quem continua, inevitavelmente, chega a lugares onde quem desistiu jamais conhecerá. Hoje você tem uma escolha. Pode sair deste vídeo inspirado por alguns minutos e amanhã voltar aos velhos hábitos. Ou pode transformar esta mensagem em uma decisão. Uma decisão pequena, simples, mas firme. A decisão de cumprir a primeira promessa que fizer a si mesmo quando este vídeo terminar. Porque grandes mudanças quase nunca começam com grandes acontecimentos. Elas começam com pequenas decisões tomadas no momento em que ninguém está olhando. E talvez este seja exatamente esse momento para você. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você finalmente entendeu que a pessoa que deseja se tornar depende das escolhas que faz todos os dias. A verdadeira mudança não acontece quando o mundo acredita em você. Ela acontece quando você decide acreditar nas atitudes que repete diariamente. É assim que uma vida comum se transforma em uma história extraordinária, não através de um único passo gigantesco, mas pela coragem de nunca parar de dar o próximo passo. Antes de encerrar, quero deixar 3 exercícios simples, mas transformadores. Exercício 1. A promessa inegociável. Escolha apenas um compromisso para cumprir todos os dias durante os próximos 30 dias. Pode ser ler 10 páginas, caminhar 20 minutos, estudar meia hora ou acordar um pouco mais cedo. Não aumente a dificuldade, apenas cumpra. Exercício 2. O espelho da responsabilidade. Ao final de cada dia, olhe para si mesmo e faça apenas uma pergunta. Hoje eu agi como a pessoa que desejo me tornar. Não procure desculpas, apenas seja honesto. Exercício 3. O poder das pequenas vitórias. Antes de dormir, escreva 3 pequenas conquistas do dia. Mesmo que pareçam simples, sua mente aprende a reconhecer progresso quando você passa a enxergá-lo conscientemente. Desafio final. Agora eu quero fazer um convite. Durante os próximos 21 dias, pare de anunciar seus planos para o mundo. Não procure validação, não espere aplausos, não publique cada passo, apenas trabalhe, em silêncio. Quando sentir vontade de desistir, lembre-se de que a disciplina não é demonstrada nos dias fáceis. Ela é revelada quando ninguém está observando. E ainda assim, você escolhe continuar. Faça esse desafio por você. Talvez ninguém perceba a mudança no primeiro dia, nem na primeira semana. Mas, se você persistir, chegará um momento em que seus resultados falarão tão alto que nenhuma explicação será necessária. Se esta mensagem tocou você, lembre-se de uma coisa. A verdadeira mudança começa com pequenas decisões tomadas hoje. Não espere a próxima segunda-feira. Não espere o próximo mês. Não espere o momento perfeito. O melhor instante para começar é aquele em que você decide que não vai mais abandonar a pessoa que nasceu para ser. Agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que levou deste vídeo? Escreva sua resposta nos comentários. Eu faço questão de ler. Se esta mensagem fez sentido, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa descobrir o poder da disciplina silenciosa. Inscreva-se no canal Mente Inabalável e ative o sino para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mentalidade e ajudam você a construir uma vida com propósito, consistência e coragem. E antes de ir embora, responda mais uma pergunta. Qual hábito você vai abandonar ainda hoje para dar espaço à pessoa que deseja se tornar?
Daqui a alguns segundos, 2 vídeos aparecerão na sua tela. Escolha um deles e continue essa jornada de crescimento. Cada novo aprendizado é mais um passo na construção da sua melhor versão. Muito obrigado por permanecer até aqui. Lembre-se sempre, o silêncio das suas escolhas de hoje será a voz mais forte do seu futuro.